Ao encontrar um misterioso livro na biblioteca da escola, o jovem Bastian se torna a última esperança do mundo mágico de fantasia, que está sob a ameaça de uma terrível força maligna chamada Nada. A História Sem Fim é uma bela obra de fantasia que encantou e traumatizou crianças ao redor do mundo na mesma medida. Nunca desista e a boa sorte encontrará você. E venha conosco conhecer um pouco mais dessa história. O filme foi dirigido por Wolfgang Petersen, baseado no livro de mesmo nome do autor Michael Ende, estourando todos os custos e prazos possíveis e se tornando a produção cinematográfica mais cara da história do cinema alemão. Com um orçamento de cerca de 27 milhões de dólares, o projeto superou os custos de O Barco, indicado ao Oscar de 1981, também dirigido por Petersen, e foi um incrível sucesso, arrecadando mais de 100 milhões ao redor do mundo. O autor do livro criticou publicamente o produto final. Após seu lançamento na Alemanha, Ende organizou uma coletiva de imprensa e se referiu ao filme como revoltante, exigindo sua remoção dos créditos e alegando que os produtores não entendiam a história e apenas queriam dinheiro. Segundo ele, as esfinges que Atreyu encontra são o maior constrangimento do longa, afirmando que são apenas strippers com seios fartos sentadas no deserto. Petersen era um diretor perfeccionista, que às vezes exigia até 40 tomadas antes de ficar satisfeito com uma única cena. Assim, um cronograma de filmagem de 3 meses levou 1 ano para ser concluído. 2 cenas icônicas, a morte de Artax no Pântano da Tristeza e a introdução da tartaruga gigante Morla, levaram 2 meses para serem filmadas. Outra razão pela qual a traumatizante morte de Artax levou tanto tempo é que a maioria dos cavalos não entrará em poças profundas de lama se puderem. 2 treinadores levaram 7 semanas para ensinar o animal a ficar parado em uma plataforma hidráulica com lama até o queixo, sem tentar nadar ou fugir. Algumas lendas urbanas dão conta de que um cavalo foi afogado de verdade para a gravação, mas a verdade é que ele foi dado ao protagonista do longa. A adaptação cinematográfica de A História Sem Fim vai apenas até a metade do livro, e o público acaba sem saber o que acontece com os personagens da história. Na verdade, o roteiro não tinha um fim definido, e Petersen e sua equipe de produção tiveram que pensar em como o filme terminaria, e foi decidido que seria com Bastian retornando ao mundo real com Falkor e perseguindo os 3 valentões para colocá-los no lixo. 2 cenas do livro que estavam no roteiro acabaram sendo removidas da versão final do cinema por limitações nos efeitos especiais da época. A primeira era a verdadeira introdução de Falkor, onde o protagonista o ajudava a escapar de um monstro, e a outra cena mostraria a dupla em uma luta entre gigantes de vento. Em vez disso, a cena foi editada para ser um contato com o Nada, onde Atreyu cai de Falkor e chega a uma praia. A canção tema do filme, interpretada pelo cantor Limau, não fazia parte da versão lançada nos cinemas alemães, mas compõe a trilha sonora do longa no resto do mundo, e fez um sucesso monstruoso. As novas gerações provavelmente conhecem a música como aquela em que o personagem de Dustin canta para sua namorada não imaginária Suzy, na 3ª temporada da série Stranger Things. O personagem de Atreyu, interpretado por Noah Hathaway, originalmente seria verde com cabelos azuis, como é descrito no livro. Aparentemente, após o trabalho de maquiagem, o visual ficou involuntariamente ridículo, fazendo o ator assemelhar-se a uma espécie de fungo.
Hathaway quase chegou ao fim de sua história nos sets de A História Sem Fim. Ele sofreu um terrível acidente durante as filmagens que lhe renderam 2 meses no hospital, se recuperando de uma vértebra esmagada, depois que um cavalo caiu em cima dele. E as coisas não melhoraram muito depois disso. Na sequência do Pântano da Tristeza, sua perna ficou presa ao elevador hidráulico submerso e ele foi arrastado para o fundo, sendo retirado debaixo d'água, já inconsciente. Finalmente, ele quase perdeu um olho em sua luta contra Gmork, a fera-lobo, quando o animatrônico apresentou defeito e suas garras cortaram seu rosto bem ao lado do seu olho, caindo em cima dele. Como era muito pesado, ele perdeu completamente o fôlego. Devido aos riscos de refazer a cena, essa única tomada foi para o corte final do filme. A atriz Tammy Stronach, que interpretou a Imperatriz Infantil, também teve seus contratempos. Ela perdeu 2 dentes antes do início das gravações, devido ao processo natural de crescimento, e teve que usar dentes falsos para o seu papel. O uso desta prótese acabou levando a jovem a ter problemas de fala, e levou um bom tempo até que ela conseguisse recuperar a sua dicção novamente. O simpático Falkor é um dragão da sorte sem nenhum DNA canino, e sua aparência foi simplesmente a interpretação que o diretor teve da criatura, algo que o autor do livro também detestou. Pelo menos 2 modelos foram construídos, usando aço de avião para as armações, medindo 13 metros de comprimento e uma cabeça pesando mais de 90 quilos. Para sua movimentação, eram necessárias mais de 25 pessoas, sendo que uma era responsável por operar o nariz, uma pelas sobrancelhas, uma pelo lábio superior e outra pelo lábio inferior. Atualmente morando em Los Angeles, Noah Hathaway deixou a atuação para trás e se aventurou em outras carreiras, como, por exemplo, corretor de imóveis e artista marcial. Nos dias atuais, ele possui um estúdio de tatuagem e, apesar de se sentir honrado, ele se recusa a fazer tatuagens do talismã Aurin que ele carregava no longa, já que, pelas suas contas, foram mais de 15 em apenas 3 semanas de trabalho. O talismã original hoje pertence ao diretor Steven Spielberg e foi dado a ele como um presente por Wolfgang Petersen. Spielberg foi o responsável por ajudar na edição do filme para as plateias americanas, em uma versão que conta com 7 minutos de duração a menos, para dar uma maior agilidade à história. Durante as filmagens na Alemanha, o país estava sofrendo de seu verão mais quente em mais de 25 anos. A produção teve que ser interrompida quando o tempo ficou tão insuportavelmente quente que o modelo da Torre de Marfim simplesmente derreteu. O departamento de adereços teve que fazer a substituição dela e de alguns outros itens, elevando ainda mais o orçamento. Em algumas ocasiões, o calor também obrigou a uma desaceleração da produção, devido ao fundo azul dos efeitos não funcionarem corretamente, e dias inteiros tiveram que ser perdidos. Fantasia é supostamente um reino onde toda a ficção reside, e é por isso que o diretor decidiu trazer algumas personalidades ilustres da cultura pop. Entre os personagens que podemos ver em uma reunião na Torre Marfim, temos ET, o extraterrestre, Chewbacca, C-3PO, Ewoks, Yoda e até mesmo o camundongo mais capitalista do mundo, Mickey Mouse. Esqueça a Disney. Se você ama A História Sem Fim, sempre é possível viajar para Munique, na Alemanha, e visitar a Bavaria Film Studios, onde você pode conhecer um pouco mais da história do longa, comprar algumas memorabilias e, é claro, navegar no lombo do saudoso Falkor. A História Sem Fim
é um clássico de fantasia que ainda rendeu 2 sequências que não tiveram o mesmo apelo e até uma série em desenho animado que durou apenas uma temporada. Adultos que jamais esqueceram o sacrifício do nobre cavalo Artax apresentaram essa mágica aventura para seus filhos, e o legado desta obra-prima segue fazendo jus ao seu nome, cativando, encantando e traumatizando num ciclo sem fim. Curta, se inscreva, compartilhe este vídeo nas redes sociais e até a próxima!